Olá, meus amigos, Deus abençoe. E o Espírito Santo? Somente o Espírito Santo é capaz, tem poder para iluminar o nosso entendimento e compreender, perceber, assimilar, entender a palavra de Deus. Porque Deus é Espírito. E nós, humanos, somos também Espírito, mas também carne, alma e carne. Deus é Espírito. E nós, Deus vive no mundo espiritual, no reino invisível, mas permanente e eterno. Nós vivemos num reino físico. E Deus, na sua infinita grandeza e misericórdia, desce à terra, no lugar onde o mal tem dominado, o espírito do mal tem dominado as mentes das pessoas e tem nas feito cegas no entendimento. Cegas, literalmente cegas. E só o Espírito Santo é capaz de iluminar para que as pessoas possam enxergar as coisas espirituais, as coisas de Deus, do mundo divino, do reino dos céus, o reino de Deus. É isso que eu oro, que o Espírito Santo faça isso agora. Enquanto meditamos, ele venha iluminar o seu entendimento e que ele coloque as palavras certas na minha boca, porque ele sabe quão frágil, quão fraco, quão débil sou para chegar ao ponto e falar, e pronunciar, e divulgar a sua santa palavra. Eu peço em nome do Senhor Jesus que ele venha esclarecer para você, amiga e amigo, de forma tal que você receba o Espírito Santo aí mesmo onde você está. O desejo é tão grande, a vontade, a sede de ter o Espírito de Deus tão grande que ele venha visitá-lo pessoalmente e fazê-la uma nova criatura. Só ele pode fazer isso. É o Espírito Santo. Assim como ele desceu sobre Maria e gerou nela uma nova criatura, um ser celestial, ele desça sobre você e venha gerar em você um ser celestial. Porém, nós temos que compreender a palavra dele, nós temos que procurar ver o que ele quer de cada um de nós. Veja só, nós começamos ontem falando sobre o Isaías capítulo 52 a 53, que dá a solução para todo e qualquer problema. Todo e qualquer problema. Problema físico, problema espiritual, problema sentimental, problema econômico, todos os problemas. Todos, 100%. É só você mergulhar nesse capítulo que você vai receber. Você está doente, enferma, esse capítulo garante que você já foi curada. Sabia? Você sabia? Você já foi curado. Por exemplo, você foi amaldiçoado por alguém ou por um ente querido. Esse capítulo mostra que essa maldição que lançaram sobre você já foi removida no corpo de Jesus, para o corpo de Jesus. Jesus carregou essa maldição. Ele carregou as nossas maldições. Se ele carregou os nossos pecados, nossas maldições, nossas doenças, nossas enfermidades, nossas vidas miseráveis, então nós temos que viver uma vida abundante, conforme ele mesmo
promete: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É a promessa dele para cada pessoa que nele crê. Aí é que está o quê da questão. Veja só. O texto começa: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à pregação do Evangelho? Quem deu crédito à pregação da palavra de Deus? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, nesse mundo de incredulidade, nesse mundo perdido, infelizmente, poucos são os que creem. Poucos são os que creem. Por isso, poucos recebem o cumprimento da promessa de Deus, das promessas de Deus. Quem deu crédito? Quando a pessoa dá crédito à palavra de Deus, o Espírito Santo então vem e faz a obra. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, aqui nesse primeiro versículo, nós vemos que Deus chama a todos, mas poucos são escolhidos. Há aqueles que foram escolhidos e estão salvos, estão bem. Mas há aqueles que já foram escolhidos, mas ainda não se deram por escolhidos. Ainda estão vagando por aí, mas já foram escolhidos. E é por esses que nós trabalhamos, para que aqueles que foram escolhidos, mas ainda não se deram conta de que Deus já os escolheu, então a palavra venha encaixar com a necessidade deles. É por essa gente que nós oramos. Para aqueles que não deram ouvidos, não creem, para aqueles que definitivamente dizem: não, eu não quero, não se pode fazer nada. Mas há aqueles que já foram escolhidos, mas ainda estão vivendo lá no pedacinho do inferno desse mundo. Então, a palavra de Deus vai trazê-los de volta, vai trazê-los para Deus. Veja só, quem deu crédito à nossa pregação? Quem crê que o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, veio a este mundo dar a sua vida, a sua alma, pela alma dos que sofrem? Quem crê nisso? Quem crê? Quem seria capaz de fazer algo tão grande? Porque Deus, o próprio Deus em pessoa, em carne e osso, veio a este mundo dar a vida dele e pagar o preço pelos nossos pecados, maldições, doenças, enfermidades. Ele deu a vida dele para resgatar cada um de nós dos nossos pecados. Olha só, se a gente dá uma lidinha lá em Filipenses, capítulo 2, diz assim, olha só, ele está falando de Jesus. Ele está dizendo assim: sendo em forma de Deus, Jesus em forma de Deus aqui no mundo, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus, mas aqui na terra, como servo, ele não era. Ele se despiu da sua divindade e ficou como homem, como nós, você, eu, sujeito às mesmas necessidades, problemas, dores, situações difíceis. Jesus veio a esse mundo e ele sofreu como homem, como você e eu, como nós todos sofremos, como nós choramos quando a dor aperta, não é verdade? Jesus chorou. Jesus chorou, você sabia? Jesus teve fome.
Jesus teve fome. Jesus ficou cansado e foi deitar, foi dormir, foi descansar. Jesus sentiu tudo o que nós sentimos. Por isso diz o texto, ele, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, quer dizer, agir como Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, zero, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, sujeito, quer dizer, às mesmas necessidades do homem, do ser humano. Todas, 100%, sem exceção. E achado na forma de homem, Jesus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele se humilhou. Ele foi humilde e se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quer dizer, Jesus fez-se servo. O servo, naquela altura, quando foi escrito o texto sagrado, servo, mesmo antes de ter sido escrito, mas o servo naquela altura era assim, era como o escravo na época da escravatura aqui no Brasil. Ele não ousava nem levantar a cabeça para encarar o seu senhor. Ele não ousava nem levantar a cabeça. Ele se mantinha com a cabeça baixa diante do seu senhor. Isso quando não se ajoelhava. Jesus foi esse homem. Ele se fez servo. E o servo obedece independentemente dos seus sentimentos, se tem vontade ou se não tem vontade. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando fala morte de cruz, é a morte dos amaldiçoados. Todas as pessoas na época de Jesus que eram sacrificadas na cruz eram malditas. Ninguém ia para ou era morto na cruz se não fosse amaldiçoado. Os três que foram, ou os 2 ladrões que foram também crucificados com Jesus, eles estavam sendo amaldiçoados. Todos 3 foram amaldiçoados. Todos 3 levaram a punição de morte de cruz, que era uma morte dolorosa, extremamente dolorosa e humilhante, porque eles ficavam nus, completamente nus. E todo mundo via a sua nudez, uma humilhação, uma tremenda humilhação. Então, ele, Jesus, na forma de homem, que já é uma humilhação extremamente sem precedente, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, porque ele se humilhou e ele foi servo até o fim, Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Por isso que na Igreja Universal nós costumamos colocar as pessoas, ou melhor, não são as pessoas, mas os espíritos imundos, os demônios, de joelhos. Porque em nome do Senhor Jesus eles são obrigados a obedecer. Então, amiga e amigo, agora, quando você vê esse texto aí, que nós vamos colocar aí, registrar aqui, para você ler e meditar, você combina com Isaías 53, que é o que nós estamos falando, quando diz, quem creu, quem dá crédito a essa situação de Jesus?
Poucos. Porque o mundo é um mundo egoísta. O ser humano normalmente é egoísta, egocêntrico. Ele já nasce assim. Já nasce com o DNA do pecado. O Senhor estava falando comigo esses dias agora, que a sobrinha dele, que tem 2 aninhos de idade, viu a mãe dando peito para a irmãzinha dela, ficou com ciúmes da sua irmã e chorava e não queria que a mãe desse peito para a sua irmãzinha. Quem ensinou essa criança de 2 aninhos, purinha, quem ensinou o ciúme? É o pecado. O ser humano já nasce no pecado. Jesus, então, veio a este mundo pagar o preço dos nossos pecados, das nossas corrupções, de tudo o que é sujo que nós carregamos. Maldições. Você foi amaldiçoado. Jesus já carregou a sua maldição. Ele agarrou todas as maldições, como todas as doenças, como todas as enfermidades, como todos os males do ser humano, de todas as pessoas, sem exceção, de toda a humanidade, passada, presente e futura. Só que o que ele fez, toda a humilhação, toda a vergonha, toda a dor que ele sofreu, ele agarrou no seu corpo, só serve para aqueles que creem. Se não há crença nele, então não há benefício. É a mesma coisa. Você vai no médico e o médico passa uma receita para você. Se você crê, você adquire os remédios e toma, e segue a receita. Mas se você não crê, você joga a receita para lá. Quer dizer, o médico fez a parte dele, mas você não fez a sua parte, você não creu nele. Então, como é que ele poderia lhe ajudar? Entendeu? Essa é a crença, essa é a fé. Jesus fez o que tinha feito, humilhou-se até ao ponto de ser sacrificado na morte de cruz, que é a morte de maldição. Levou tudo o que é ruim da humanidade, todo o lixo da humanidade levou sobre ele e morreu. Levou para a morte, levou para o túmulo tudo aquilo. Quem crê nele automaticamente é salvo, é livre da maldição, da enfermidade, etc. Conto uma história de uma jovem de menos de 30 anos de idade. Ela contraiu uma doença que na época era incurável, não tinha solução. E ela estava há muito tempo na cama, já pele e osso, quase morrendo. Um dia ela pegou a Bíblia e abriu justamente nesse texto de Isaías 53. E ela leu. Quando ela leu que Jesus carregou as doenças e as enfermidades, nossas doenças e enfermidades, ela tomou um susto. Ela disse: epa, se ele carregou as doenças, ele carregou a minha doença, então essa doença aqui é uma mentira, é um engano. Não, eu não aceito essa doença. Pronto. Ela mesma, diante da crença firme na palavra de Deus, ela foi curada. Ela foi curada, literalmente curada. Quer dizer, a própria palavra tem poder para libertar, para curar, para transformar a vida das pessoas. Só que as pessoas têm que crer, não pode acreditar. Porque diz aqui,
Quem creu em nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Não é quem acreditou, não. Muitos acreditam desse texto, mas não creem. Acreditar, a pessoa pode até acreditar, mas ela carrega junto com o seu crédito, com o seu acreditar, um pouquinho de dúvida. Mas quando a pessoa crê, ela mergulha naquilo que está escrito, naquilo que está prometido. Então, as promessas de Deus são para os que creem, 100%. Então, se você crê agora, você recebe agora aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa. Presta atenção. Aquilo que você precisa, você recebe agora. Por exemplo, você está doente, você crê, agora você é curado, sem precisar de oração, sem precisar que eu ore por você. Basta você crer, aí onde você está. Não interessa onde você está, ou a sua religião, o seu credo, a sua doutrina. Se você crê na palavra de Deus, você crê em Deus. E essa palavra se materializa no seu corpo. Agora, é como o rapaz disse, poxa, Senhor, pensa comigo. Olha só a oração dele, o Nilson. Pensa comigo, Senhor. É justo que eu possa falar de ti para as pessoas se eu não conheço a ti? Como é que eu vou falar para os outros de alguém que eu não conheço? Então, o Senhor tem que me revelar, o Senhor tem que me apresentar, o Senhor tem que me dar o teu espírito para que eu possa te conhecer e possa testemunhar de ti, senão eu não tenho condições. E nessa oração tão singela, tão pura, sincera, na hora ele foi batizado com o Espírito Santo. E ele não estava na igreja, ele não estava no altar, não. Ele estava lá no trabalho. Aliás, eu vou postar hoje, às 6 da tarde, do Brasil, horário de Brasília, o testemunho dele para você ver. Quer dizer, ele creu. E conforme ele creu, ele falou. E conforme ele falou, ele foi ouvido. E recebeu o Espírito Santo. E há pessoas que têm orado, clamado, feito jejum de Daniel, jejum de comida, etc. E ainda não receberam o Espírito Santo. Por quê? Porque não creram 100%. Acreditam, mas não creram. Minha amiga, meu amigo, quando nós falamos ontem a respeito daquilo que Jesus disse, aliás, que está escrito aqui, que Jesus, ele não abriu a sua boca, mesmo sendo enfermado, ele foi colocado como enfermo, ele foi oprimido, ele foi castigado. Ainda assim, não abriu a sua boca. Não abriu a sua boca. Que quer dizer, eu estou sofrendo porque eu vim cumprir uma missão. Eu vim sofrer, eu vim morrer pelos que acreditam ou crerem em mim, pelos que crerem em mim. Então eu não tenho que reclamar, eu não tenho que lamentar, eu não tenho que chorar, eu não tenho que dizer, ai, não. Eu vim aqui por essa missão. Então não é missão sua sofrer, gemer, padecer. Deus permite que nós passemos por provações, problemas, para falar com a gente. Porque a palavra dele, às vezes,
não chega ao nosso coração, sabe por quê? Por conta do orgulho, prepotência. A pessoa se acha alguma coisa inteligente, intelectual, teóloga. Então, Deus permite que venham os problemas, as dores, para que a pessoa venha curvar-se diante dele e dizer: Senhor, eu preciso de ti, eu creio em ti. Mas quando a pessoa usa as suas dores, suas enfermidades, seus problemas, seus aborrecimentos e começa a reclamar, a lamentar, a dar, enfim, colocar a boca no trombone, ela está fortalecendo o mal que está no corpo dela. Ela está louvando o mal que está ali com ela. E é óbvio que o mal se fortalece e fica pior. É o caso, quantas vezes já aconteceu comigo. Às vezes, uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha insignificante. É só eu falar: Esther, uma dorzinha de cabeça aqui, se tem alguma coisa aí, pronto. Na hora, a dor aumenta. Já aconteceu com você? Isso acontece muito. Você confessou uma dor, na mesma hora a dor aumenta. Você confessa, você lamenta, você reclama de alguma coisa que está passando, aquilo aumenta. Porque você está confessando, você está fortalecendo aquilo que você está sofrendo. Mas se você ficar calado, então você pode ter certeza, se crer na palavra de Deus, aquilo vai passar. Jesus não abriu a boca. E é isso que eu queria falar ontem, que parece que não foi bem entendido. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Quando a gente confessa, quando a gente começa a falar, a reclamar para outras pessoas, pensando que vai minorar, pensando que a pena da pessoa, eu vou angariar a pena, a misericórdia da outra pessoa, vai piorar. Vai piorar. Porque aquela pessoa não pode te ajudar. Só você pode se ajudar. Então, amiga e amigo, a crença, a fé que Deus nos dá é o poder de Deus em nós. Se você a tem, use-a para tomar posse daquilo que está escrito, das promessas de Deus para todos os que creem. Porque quem acredita fica chupando o dedo, mas quem crê recebe. A fé é uma crença, é o poder de Deus. Ninguém pode ser justo diante de Deus sem a fé. A fé é que nos faz justos diante de Deus. Então, use isso em seu benefício. Use a sua fé com inteligência. A fé com inteligência é o seguinte: Senhor, está aqui escrito, o Senhor carregou as minhas doenças, enfermidades, então eu não tenho que carregá-las novamente. Se o Senhor já carregou, isso tem que se cumprir. Pronto, acabou. Você reclama pela fé. E aquilo que está escrito, que você confessa, aquilo vai acontecer com você. Aí mesmo onde você está. Você não precisa esperar até domingo para o encerramento desse jejum de Daniel. Você pode receber o Espírito Santo agora, já. Basta você crer e se entregar e cobrar de Deus como serva, como servo. Não esqueça, você pode cobrar de Deus o que Ele prometeu. E para você fazer isso, você tem que crer. Você creu? Você crê, você recebe. Você não crê. Por isso que o texto começa: quem creu, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Se manifestou o braço do Senhor
para aqueles que creram. É muito bacana isso. Que Deus abençoe a todos. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele dê um dia maravilhoso para todos vocês. Que o Espírito Santo venha guiá-los. Ele venha esclarecer. Ele venha iluminar. Ele venha... Leia esse texto devagarzinho. Eu vou colocar aqui, registrar aqui o texto de Filipenses para você ler também junto com esse texto de Isaías 53. Você pega esse texto de Isaías e compara com o texto de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 7. Deus abençoe, então, e até amanhã. Graças a Deus. Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parra, lo cori canta, e ti penso mentre va. Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parra, lo cori canta, e ti penso mentre va. A nonna spanna i panni fuori, culo soli che struscia l'aria, o pane caldo sopra la pietra e l'odore di casa mia. Vento di casa, portami a tia, tra le mura du paese mia. Se tu mi chiami, torno con tutto, chianta un limone, ti do lo frutto. Una fontana cantante chiazza i picciri di corrono fuori, e una canzone antica ballamo con l'organetto che suona ancora. Una fontana cantante chiazza i picciri di corrono fuori, e una canzone antica ballamo con l'organetto che suona ancora. E se lontano vai non scordare, che ogni pezza cagati si può ricostruire. Lo cuore mio sempre ti sapi, torna a casa che lo cielo t'abbraccia.